Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom dia, gente! Mua! E o que a gente vai compartilhar na experiência de hoje, meu amor? Bom, hoje a gente vai passar para vocês um passo a passo sobre como foi a nossa importação do motorhome ou autocaravana. A gente já falou algumas vezes sobre esse assunto, mas hoje é o passo a passo, hein? Como que a gente conseguiu, o que a gente precisou para conseguir fazer a importação, quanto tempo levou, tá? Porque demorou um pouquinho, se vocês acompanharam, vocês viram. E quanto custou tudo isso. Eu sei que essa é a maior dúvida de todo mundo. Se você tem interesse em fazer a importação de um carro ou de uma autocaravana, o processo é muito parecido. Então eu sei que você está curioso para saber o valor. E além disso, se valeu ou não valeu a pena todo esse processo. E se a gente faria tudo de novo, né? Sim! Então, se você gostou da experiência de hoje, já pega cobertor, chama a família, bota todo mundo na sala, chama cachorro, papagaio, o vizinho que não tem internet, porque a experiência e o vídeo de hoje vai começar. Simbora, simbora! Craquete 0001 gravando, daqui a pouco vocês vão ver a 0003, a 000 não, vocês vão ver a 300 craquete. Bom, tem muita gente nova chegando aqui nesse canal e provavelmente não nos conhece. Isso. Eu sou Eric Ribeiro. Eu sou Débora Andretta. E aqui nesse canal você vai encontrar as nossas experiências de viagem. Sim. Além disso, dicas de desenvolvimento pessoal. Dicas de finanças para você organizar sua vida financeira, para viajar mais e para você realizar os seus sonhos aí na sua vida também. Exatamente. E na nossa caminhada, nós também ajudamos pessoas a dar o grito de liberdade delas. E olha só que bacana. E além disso, nós temos alguns quadros aqui no canal, como Cozinhando com Liberdade, onde a gente compartilha algumas receitas, falando um pouco da nossa gastronomia diária e reproduzindo alguns pratos locais pelos países e cidades que a gente passa. Isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já inscreva-se no canal, aciona o balango-dango para receber as próximas notificações dos vídeos futuros, porque é muito importante. Mete o dedo aqui no like também, que isso ajuda você a receber o conteúdo e ajuda a fortalecer toda essa comunidade dos nossos queridões também. Isso. Tá bom? Então simbora, vamos deixar de conversa. E vamos pro vídeo. Simbora! Pronto, vamos lá, vamos falar o porquê que nós compramos, porque muita gente não sabe, né, meu amor? Quem já acompanha a gente há mais tempo até já viu alguns vídeos a gente falando sobre isso. Mas por que nós compramos o motorhome? Não. Por que nós fizemos a importação do motorhome, né? É verdade, porque talvez até seja um vídeo interessante a gente fazer o porquê que a gente comprou, né? Mas a gente já falou, né? A gente já falou. A gente vai explicar para vocês que estão chegando agora o porquê que nós fizemos a importação do motorhome aqui para Portugal. Isso. Vamos lá, meu amor. E qual era o sistema que a gente tinha antes? Isso é importante detalhe saber. Importante, e eu acho que eu vou começar até por essa parte. Porque até é uma curiosidade para as pessoas. Nós compramos de uma empresa que ela vende para estrangeiros. Ela já tem um sistema de vendas legalizado, tudo certinho. Fazem mais de 30 anos. Isso. Já há mais de 30 anos eles fazem isso. E eles vendem para estrangeiros que não têm uma residência fixa, por exemplo, na Europa. Né? E era o nosso caso. Exatamente. Né? A gente tinha acabado de sair da Irlanda e a gente comprou pela internet. Sem nunca ter entrado no motorhome na vida, gente. E escolhemos esse sistema porque ele se encaixava perfeitamente com as nossas necessidades. E não sabíamos se ia passar muito tempo, né, com o motorhome. Porque ele dá a possibilidade de passar 3 meses, 6 meses ou 1 ano ou quanto tempo você quiser. E você pode devolver o carro para a empresa e eles te devolvem uma parte do dinheiro. Você coloca lá para vender nessa agência, né, nessa empresa, e aí eles te repassam 60% do valor da venda. É um bom negócio, diga-se de passagem. Com certeza, né? ele vende o carro 2 vezes, né? Na segunda venda ele ganha 40%. Exatamente. Então, a gente escolheu esse modelo, né, de negócio, esse modelo de compra. E o que a gente tinha? A gente tinha um contrato da empresa dando toda a responsabilidade, inclusive de multas, de seguro e tudo mais, né? Pra gente. Pra gente. Então era um contrato, tá? E a gente comprou na Holanda. Exatamente. Só que o nome do carro
no documento, o seguro ficava no nome da empresa. A responsabilidade de seguro era deles. Era deles. E o que acontece? Para a gente já não funcionava mais esse método. A gente gostaria o quê? De transferir para o nosso nome. E assim que eu consegui a cidadania europeia, a gente fixou também uma residência aqui em Portugal, porque é necessário. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Né? E não que a gente vá morar aqui em Portugal, tá, gente? É uma coisa diferente. Nós temos uma base aqui em Portugal. Nós temos uma base geográfica na Europa, que é Portugal. Tá? E assim que eu peguei, né, tive o reconhecimento da cidadania italiana, nós fizemos todo esse processo e decidimos fazer a importação para o nosso nome, porque se acontece alguma coisa com a empresa, se tem algum problema que a gente desconhece, o que poderia acontecer com o nosso motorhome? E além disso, impacta várias coisas. Tem países que não aceitam essa espécie de rent-a-car. Por exemplo, como Marrocos, eles precisam de uma carta da empresa, mesmo o motorhome sendo nosso, tendo contrato de compra e venda, tudo direitinho, eles precisam de uma carta de autorização da empresa afirmando que eles sabem que o carro está lá no Marrocos. Ou seja, exatamente, isso é um caso que a gente sabe e se pesquisar tem muitos outros, tá? Exatamente. Então isso estava travando a gente em alguns aspectos, sem contar que a gente queria ter um motorhome no nosso nome também e vai impactar também nos custos que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então simbora para os documentos que foram necessários para fazer a importação, tá? Olha só, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é a minha experiência e que nós precisamos, tá bom? Cada caso é um caso e aqui em Portugal é assim. Eles vão pedir, às vezes, documentos que não pediram para um, mas vão pedir para outros. Então eu vou compartilhar com as nossas experiências e isso é básico, tá? Isso aqui é a base para todas as importações. E aí eu vou pegar minha colinha aqui. Primeiro, no meu caso, porque eu sou brasileira, a Débora é italiana e eu ainda não estou com a minha carta de residência. Estou esperando chegar pelo correio. Uhul! Bom, vamos lá. Primeira coisa, passaporte. Segunda coisa, habilitação brasileira. Terceira coisa, comprovante de morada, tá bom? Isso você tem que ter aqui. O que é morada, meu amor? Morada é um comprovante de endereço. Isso você precisa ter aqui em Portugal. No caso, eu já tinha porque eu estava dando entrada no processo de residência aqui em Portugal. Outra coisa, contrato de compra e venda particular ou uma fatura da empresa que te vendeu o carro. Isso é muito importante e depois eu vou contar o porquê que o nosso processo demorou tanto, porque está nesse item aqui que deu um pepininho lá. Carta de homologação da marca. Isso é muito importante, porque tem alguns veículos que não são homologados aqui em Portugal. Então você tem que solicitar uma carta de homologação para a marca e aí eles te mandam a carta comprovando tudo certinho, o número de chassi, e aí eles te mandam para poder comprovar no ato do processo também. Formulário do IMT, que é um formulário de importação, tá, de veículos. Você vai lá no IMT, vai solicitar o formulário de importação, ele vai preencher todos os dados do veículo e etc. No nosso caso da autocaravana, quantas dormidas, que eles chamam aqui, né? Quantas pessoas dormem e quantas pessoas andam na frente e etc, tá? Então isso aqui é só preencher, é só seguir os passos lá, gente, mas tem que ter um formulário padrão. E quais foram as fases do processo de importação do nosso motorhome, da nossa autocaravana? Primeira coisa, entramos em contato com a despachante. Tem pessoas que gostam de fazer sozinha. Gente, nós não queríamos fazer sozinha, nós queríamos pagar para uma despachante porque ela tem um conhecimento específico sobre isso. Ela trabalha há mais de 15 anos, não sei quantos anos ela trabalha com esse negócio. Então não tinha um porquê eu ficar economizando esse dinheiro se ela sabe o caminho das pedras e eu não sabia. Então é muito mais fácil eu pagar. Então o que a gente fez? Eu entrei em contato com ela, tá bom? Com a despachante, levantei todos os documentos que eu precisaria entregar para ela, que eu precisei entregar para ela, e depois disso ela preencheu o formulário, me fez algumas perguntas de detalhes da autocaravana, pronto. Feito isso, ela preencheu e deu entrada nesses papéis no IMT. Sobre valores eu vou falar depois, aqui tem uma planilha, eu deixei tudo planilhado, tudo, até postagem de CTT que eu mandei, documentos, etc. Vai estar tudo detalhado, mas isso só daqui a pouco, tá bom? Então fica com a gente aí.
Mas o que eu fiz? Entreguei para ela, ela deu entrada no IMT. Depois de uns 3, 4 dias, que foi o nosso caso, ela me retornou com o papel aprovado do IMT, me autorizando a ir fazer a inspeção veicular, que é feita na onde? Na Citov. Não precisa de agenda para chegar lá e fazer a inspeção. É só você chegar lá numa fila e aí você é chamado por ordem de chegada, tá bom? E aí lá é feita uma série de testes no carro, teste de fumaça, teste de freio, eles medem de eixo a eixo no carro, eles veem tudo, se está tudo funcionando, a parte elétrica e etc. Vê o peso do carro. É uma série, é um processo, é uma inspeção veicular mesmo, tá? Não é como se fosse no Brasil um licenciamento, não. Isso é uma outra coisa. A inspeção veicular lá é alguma coisa mais apurada, tá bom? Eles verificam uma série de coisas lá, tá? Que é muito bacana, eu achei muito bacana. Nunca tinha passado por um processo desse, inclusive no Brasil. Tá? Pronto. E depois disso, você pega todo esse documento com a carta de aprovação da inspeção veicular, né? Se seu carro foi aprovado, maravilha. Se não, eles vão pedir para você fazer alguma coisinha e você tem que retornar. No nosso caso, a gente foi logo aprovado e não deu problema nenhum. Peguei os documentos, mandei para a despachante, para a Ana, e ela pegou e deu entrada na alfândega. E ali demorou alguns dias, né? E se eu não me engano, foram em torno de mais ou menos uns 15 a 20 dias para chegar o quê? Para chegar a autorização de pagamento das taxas, tá bom? E aí foi pago as taxas, todas as taxas necessárias e mais o serviço da Ana, da despachante. E aí você vai receber a DAV, tá bom? Que quando você recebe a DAV, você já recebe a matrícula, você já tem a matrícula portuguesa, que quando eu recebi a matrícula portuguesa foi muito show, nós ficamos muito felizes, mandamos um vídeo para nossa família, também compartilhamos no Instagram, lá em tempo real. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, olha, não é querendo falar não, mas você está perdendo muita coisa, porque lá a gente compartilha nossas comidas, compartilha nossas experiências, dicas, a gente dá muita dica sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, pensamentos, reflexões, então fica lá, ó, hashtag fica a dica, grita de liberdade aqui, ó. E para você seguir a gente no Instagram, para se tornar um dos nossos queridões e viajar com a gente para qualquer lugar do mundo. Bom, então pronto, depois que você pegou a DAV, pegou a matrícula portuguesa, o que vai acontecer? Você tem uma autorização de 2 meses para transitar. Pegou a DAV? Maravilha. Vamos aonde? Nós fomos fazer a placa. E aí que veio o primeiro espanto. Onde que a gente vai fazer a placa? Ah, vamos no chaveiro. Falei, não, gente, a gente não precisa de chave reserva, a gente precisa fazer a placa. No IMT, né, no Detran? Não, você vai lá no chaveiro. Mas por que chaveiro? Porque tem alguns chaveiros que são autorizados a fazer placa. Isso era um pouco incomum pra gente, mas é assim que funciona aqui. E aí você vai lá, me apresenta a DAV para ele e aí ele só vai fazer a placa com a DAV na mão, tá bom? E eles são autorizados pelo IMT para fazer as placas, pronto. E aí tem um código, um registro, tudo direitinho, tá? Fizemos a placa, maravilha, você mesmo bota a placa no seu carro, meu amigo, ou paga para alguém. No nosso caso, a gente mesmo colocou nossa placa, compartilhamos isso nos vídeos anteriores, inclusive, se você não assistiu o vídeo, corre lá nos vídeos anteriores, se eu não me engano, é importação do motorhome quase na estrada. Corre lá e assiste, já deixa seu comentário também. E aí, depois de você pegar a placa, tudo bonitinho, você tem que fazer o quê? Você tem que ir nas finanças, que é pagar a taxa de circulação, que eles chamam aqui de IUC, tá bom? Que é taxa única de circulação, que custou aí, não vou falar, que eu vou falar só depois, mas essa taxa anual você paga e pronto. E aí, maravilha. Claro que também você tem que fazer o seguro. É muito importante você fazer o seguro do seu carro. No nosso caso, nós nos associamos por uma associação de autocaravanistas, CPA, tá bom? Depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar aqui no link essa associação. Lá dá uma série de benefícios, além do desconto no seguro. Lá tem um suporte direto para autocaravanistas. A gente achou muito bacana esse suporte que eles dão e esse desconto também. Só para vocês entenderem,
quando nós nos tornamos sócio dessa associação de autocaravanistas aqui em Portugal, ele te dá, se eu não me engano, de 25% a 30% de desconto no seguro. E através deles você consegue um seguro específico para autocaravana que ele cobre os acrílicos, tá bom? Porque alguns seguros aqui só cobrem vidros. Se você não tiver um seguro que cobre acrílico, pronto, perdeu, meu amigo, já era. Mas nesse caso o nosso cobre acrílicos também. Basicamente foram essas fases do processo, tá ok? E quanto tempo demorou para fazer todo esse processo? O nosso caso demorou praticamente 6 meses. Daqui a pouco eu vou contar o porquê que demorou tanto, mas eu vou contar as fases, o tempo que demorou dentro das fases. Quando a gente entregou o documento para a Ana, demorou mais ou menos uns 4 dias, depois foi para ela de novo, e aí demorou mais quanto tempo? Demorou mais uns 20 dias para chegar a DAV da alfândega, tá bom? Chegou isso aí, você faz, fazer a placa, fez o seguro, e esse inteirinho vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 dias para chegar a sua carta de seguro, porque você só pode circular com a carta de seguro, certo? Então vai demorar mais ou menos 20 dias. Só que quando você vai no registro de imóveis, esqueci de falar de imóveis, quando você vai no registro de carro, quando chega a sua DAV, é verdade, tinha esquecido de falar isso. Eu esqueci de falar uma fase aqui. Quando você recebe a DAV, você precisa ir no registro, tá? Que eles chamam aqui de registro. Que você vai pegar a sua DAV, vai apresentar no registro e ele vai legalizar o seu carro aqui em Portugal. E aí eles mandam um livreto para sua casa, que essa é uma das fases do processo também, tá? E quanto tempo demorou esse livreto para chegar? Bom, nesse caso demorou mais ou menos uns 30 dias, tá? Por que que demorou tudo isso? Porque eu caguei na folha. A verdade é essa. Sem querer, claro, a gente não caga na folha porque quer. Tem algumas que cagam na folha porque quer, mas no meu caso eu não queria, tá? Por quê? Na hora de preencher o endereço, eu esqueci no bendito C, porque nossa morada é 532C, e eu esqueci de colocar esse C, e aí pronto, deu ruim, tá bom? E aí demorou mais tempo, mas geralmente demora uns 15 dias para chegar os livretos para você. Chegou o livreto, seguro, tá tudo bonitinho, pronto, meu amigo, pé na estrada, você tá pronto para cair, tá bom? Pronto para se divertir e viver novas experiências. Geralmente um processo normal demora uns 2 meses a 2 meses e meio. Esse é o trâmite normal. O nosso demorou praticamente 6 meses. E por que que demorou 6 meses? Chamei o meu amor aqui de volta para ela explicar. Ele não aguenta ficar longe de mim. Não aguenta, meu amor. Você tem que ficar pertinho Deve de estar mim. apertando o microfone, Tá apertando o microfone aqui, meu amor. Mas eu tô apertando você também. Bom, quanto tempo demorou o nosso processo e por que que demorou praticamente 6 meses, meu amor? Olha, na realidade, nem teria essa necessidade de demorar tanto. Porém, algumas escolhas, é que a gente não tinha muitas opções, né, nesse momento. Mas um deles é a escolha do mês, que nós demos a entrada em tudo isso e nos comunicamos com a empresa, com documentos que a gente queria, que foi justamente em final de ano, festas de fim de ano. O que acontece? As pessoas estão já entrando de férias, indo visitar a família, que é o caso dela, ela foi até visitar uma irmã e tudo mais. Mas por que que nós demos a entrada praticamente no final do ano? Nós não tínhamos essa opção, porque nós tínhamos que ir para a Itália fazer o processo de cidadania em novembro, quando abriu vaga para que pudéssemos ir, tá? Então pronto, aí a gente calhou, aproveitou o time, foi para a Itália, enquanto a Débora estava lá, eu vim para cá resolver essas coisas. Mas e aí atrasou. teve todo esse trâmite de festas de final de ano, ela foi visitar a irmã dela, como a Débora falou, então acabou atrasando um pouquinho mais. E outra coisa que acho que foi o mais complicado mesmo, que complicou ainda mais a situação. Isso foi que cagou tudo o negócio aí. Foi questão de interpretação mesmo, tá? Porque o processo, os trâmites burocráticos da Holanda é um, de Portugal é outro. Então, o documento que eles pediam aqui não era o documento que ela trabalhava na empresa dela. Então, até ela entender, e ela estava super disposta a ajudar. E só que chegou no final do ano, ela queria passear, queria fazer outras coisas, enfim. Então, a gente deu esse time também, esperou o momento dela para que desse continuidade. Mas olha só, o entendimento do tipo de documento que você vai precisar foi o que deu uma certa que atrapalhou. O que aconteceu que atrasou tanto? Ela é uma empresa e ela vende documentos como empresa, só que o mesmo nome dela é o nome da empresa
e ela é como se fosse self-employer. Autônoma. Lá é como se fosse empresa de um homem só. Exatamente. Mais ou menos essa seria a tradução. E ela não tinha o mesmo tipo de fatura que aqui em Portugal se exige para esse tipo de venda. Só que os carros, eles ficam no nome dela e o nome da empresa é o mesmo. Exatamente. Então deu essa confusão. Quando perguntaram, tá no nome da empresa, tá no nome dela. Tá no nome da empresa, tá no nome... Porque era o mesmo nome, era gente. a mesma coisa, assim. E aí a gente entendeu que na realidade o que a gente precisava dela era um contrato de compra e venda particular. Exatamente. Então simplificou tudo. Aí ficou deu tudo certinho. muito mais fácil e aí pronto. Era só a interpretação de como estava o processo. Exatamente. Né? Então pronto, depois desse entendimento, ficou muito mais fácil e aí só demorou o trâmite legal. Então, somando os 2 meses para entender tudo isso, 2 meses e pouquinho, mais os 2 meses e meio de processo e até chegar ao livreto, que isso também demora, e aí pronto, deu praticamente 5 meses e meio. Então foi por isso que demorou tanto o nosso processo de importação. Então, quando você comprar o seu carro, já olha isso, tá? Já vê se existe uma fatura com numeração e tem que ser uma numeração real. Exatamente. Tá? Não pode ser inventada, é uma numeração real, porque é um acordo europeu. Então, ou um documento particular de compra e venda. Que vai fazer a diferença. Exatamente. Isso dá certo, gente, porque faz mais de 30 anos que eles fazem isso. A gente já foi parado várias vezes, né, meu irmão? Não, é tranquilo. O sistema que eles usam é tranquilo, não tem... É tudo legalizado, é tudo certinho, tá? Mas como a gente era marinheiro de primeira viagem... A gente não sabia exatamente qual documento pedir, por exemplo, para depois. Exatamente. Então, como a gente compartilha experiência aqui para vocês, a gente vive primeiro para depois compartilhar. E a gente fala nossa experiência. E quanto custou todo esse processo para fazer a importação do motorhome. Para ficar mais fácil e muito detalhado para vocês, o que eu vou fazer? Vou lá para a tela do computador e eu explico lá. Simbora! Pronto, meus queridões, cá estamos na minha planilha de importação, levantamento de custos de importação do motorhome. Eu vou tentar ser muito objetivo para vocês, tá bom? Só explicando um pouquinho. Eu fiz 2 colunas, uma em euro, tá? E outra em reais, para vocês terem os 2 parâmetros, tá ok? E eu estou considerando o euro a 4,5 de reais, tá ok? Então, vamos lá. Importação do motorhome da Holanda para Portugal. E aqui foram os impostos que eu paguei, tá bom? Que eu pago direto para a alfândega, R$ 1.048,63, juros. Os juros eu vou explicar para vocês. É o seguinte, você tem 30 dias para fazer a importação de qualquer veículo quando você compra ele fora do país, no caso aqui Portugal, tá? Então eu passei 30 dias, na verdade eu passei passei 10 meses. A primeira taxa, a primeira multa é R$ 39,99 e depois eles calculam por dia de atraso, que deu R$ 62,50, tá? Taxa do IMT, pegou o formulário, deu entrada para fazer liberação da inspeção, eles te cobram 165. Carta registro, que eu já falei, carta homologada, 100 euros, no caso aqui, geralmente isso aqui é mais. Eu paguei 100 euros porque minha despachante é muito boa e ela conseguiu para mim por 100 euros. Taxa de serviço da despachante, é sempre isso, Eric, 135? Não, isso aqui foi a minha partida, isso aqui foi o meu caso. O seu pode mínimo é esse aqui, tá? Pode custar mais, então o mínimo é 135. Inspeção veicular, que eu já falei para vocês, 78,44. Antes da correspondência. Lembra que eu falei que fui conversar com ela? Eu fui de Uber. Então, para conversar, para fazer o levantamento de todos os documentos, eu fui de Uber e eu paguei 12,11. E depois, claro, para ficar mais barato, eu mandei para o CTT ou por correio e paguei 1,70 para enviar esses documentos. Também para fazer o registro, né, dos documentos, dos livretos, que é os documentos, gente, tá? 55 euros. E também, nesse dia que eu fui no registro, o meu amigo me levou, deixou o carro estacionado e eu paguei o estacionamento dele. A gente foi muito rápido, foi menos de 1 hora, eu paguei 50 cêntimos ou 50 centavos. E a emissão das placas, lembra a emissão da placa do chaveiro? Beleza, então eu paguei por 2 placas 10 euros. Então o total saiu por 1.078. Veja, gente, que eu sou bem criterioso no levantamento dos custos, tá bom? E além disso, das taxas normais, existem as taxas obrigatórias de circulação, né? Que é o seguro. Aqui não pode andar sem seguro, tá, gente? Mais a associação dos autocaravanistas, que eu já falei para vocês como funciona,
que me gera um desconto, acrílico, né, inclui acrílico e etc. Paguei 67 no CPA, Associação dos Caravanistas, e mais 175,95 para a adesão do seguro. E também o IUC, que é a taxa de circulação, como se fosse a taxa de licenciamento no Brasil, tá bom? Então me saiu 297,14. E o total, vamos seguir aqui, 2.006,01 cêntimos ou centavos, tá? De euro. E em reais dá R$9.027, 9.027,05, tá bom? E aqui eu já fiz uma previsão para trocar minha habilitação brasileira, mas ainda não se concluiu, então eu não vou entrar nesse mérito. Senão vai estender muito o vídeo. Mas só para vocês entenderem, então, o total gasto para tudo. Taxas do IMT, importação, alfândega, despachante e etc. E mais as taxas obrigatórias de circulação, eu paguei 2.000, vou até aumentar aqui para vocês, 2.006,01 centavos de euros, tá bom? Então, simbora continuar o vídeo para explicar o restante das coisas. E aí, será que compensou fazer a importação do motorhome aqui para Portugal? Vocês acabaram de ver os valores. Então a conta é o seguinte, para vocês entenderem, para a gente permanecer com o motorhome no nome da empresa, no mesmo sistema que nós tínhamos um custo de 1.200 e provavelmente ia aumentar com o seguro de 1.200 a 1.500 anualmente. E além disso, nós precisaríamos pagar 700 euros de tax road, como se fosse uma taxa de circulação europeia, que ela nos cobrava. E além disso, uma renovação de contrato que ela cobra 50 euros. Ou seja, todo esse processo para a gente anualmente, fora os custos de manutenção e etc., somente com ela para permanecer com o carro no mesmo sistema que nós tínhamos, ia custar 1.900 euros, 1.950 euros. Olha só, e iríamos ter um gasto muito alto, praticamente de 2.000 euros todos os anos. E vocês acabaram de ver quanto nós gastamos todo no processo. Ou seja, compensou e muito, porque agora, toda vez que eu vou fazer a renovação, a taxa de circulação aqui em Portugal, que também é válido por toda a Europa, eu pago praticamente 53 euros, 55 euros. Isso para mim é maravilhoso. Mas o seguro, quanto que é o seguro? Com associação e etc, 230, 240. Somando isso, gente, dá praticamente 300 euros por ano. Eu estou economizando praticamente 1.700 euros anualmente, que eu posso utilizar para viajar mais, para viver novas experiências, para investir, para fazer aquilo que eu quero, porque eu tenho poder de escolha, porque eu tenho paz financeira, sabendo usar as finanças de maneira inteligente. Compensou demais pra gente. E agora não tem mais alguns entraves de países. Agora a gente pode ir para Tchau! Tem uma criancinha ali falando tchau pra gente, tá lindo. Agora o motorhome tá no nosso nome, não tem entrave, acabou. Tá tudo bonitinho, dinheiro no bolso e feliz da vida. O que faríamos diferente? É só pra cortar ela mesmo, porque ela falou que queria falar. O que faríamos diferente? Obrigado, minha querida. Obrigada, hoje não. Obrigado. Tô oferecendo sardinha aqui pra gente no meio do vídeo. Vai sardinha aí, pessoal? Vai sardinha aí, pessoal. O que vocês acham? Quer sardinha? Sardinha. Será que valeu a pena a gente fazer todo esse processo e será que faríamos alguma coisa diferente? Sim, claro que faríamos. Você claro. faria? Faria. Você fala por você, né? E você não? Eu faria tudo de novo também. Faria tudo de novo. Mas o que a gente faria de diferente? A primeira coisa seria, não faríamos em dezembro. Esse é o primeiro ponto e os motivos ficaram muito bem claros, né, Exatamente. E a segunda coisa que a gente, na verdade, faria de diferente é se inteirar melhor sobre os processos de importação aqui na Europa. Ou, né, no caso do país onde vai ser comprado o motorhome, enfim. Mas a nível Europa ficaria muito mais fácil. Exatamente. Isso diminuiria no tempo e aí ficaria muito mais fácil, né, meu amor? Exatamente. E assim, é claro, nós não tínhamos esse conhecimento antes, temos esse conhecimento agora. E por isso que a gente está transmitindo para vocês, compartilhando com vocês. Nossos queridões, para que vocês não precisem passar por o que nós passamos. Exatamente. Vocês podem até passar, só que agora com conhecimento, com mais informação. Provavelmente o tempo de importação de vocês vai diminuir. Vocês conseguem agora, com
os custos que eu passei, vocês conseguem se programar. planejar financeiramente e saber os custos. Claro que eu sempre lembro que cada processo tem a sua particularidade, mas aqui é um seu GPS financeiro para você fazer a importação do seu motorhome. Agora você já sabe que inclusive dá para comprar em outro país e importar para o país que você deseja. Se for Portugal, pronto, aqui está todo o caminho para você. É isso. Bom, pessoal, e se você tiver alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, ou de repente já teve uma experiência parecida e teve alguma coisa diferente no nosso, ou foi muito parecido, enfim. No seu, coloca. né? Diferente no seu, né? No caso. Exatamente. Coloca aqui pra gente também que isso pode, a sua dúvida pode ajudar, melhor, a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. E se você quer saber mais alguma coisa, tem alguma dúvida, também coloca aqui, tá? Que vai ser um prazer responder vocês. Exatamente. E outra coisa, se você também quiser contratar os serviços da Ana, por favor... Ana é a despachante. Ana é a despachante, tá, gente? Que fez todo o processo pra gente de importação. Que se não fosse ela, de verdade, eu acho que talvez o nosso motorhome nem tivesse sido importado ainda, tá bom? É. Porque ela foi, de verdade, um anjo. Conhecimento, né, gente? De verdade, também, né? conhecimento diminui o tempo que você consegue alcançar as coisas, né? É uma ponte. Exatamente. Tá? E essa pessoa foi uma facilitadora dos nossos projetos aí, com certeza. Ana, verdade. minha querida, beijo pra você. Beijo, brigadão. Tá bom? E quem quiser contratar os serviços da Ana, gente, eu não vou deixar o telefone dela aqui nas descrições, né? Claro. Mas quem quiser de verdade contratar os serviços dela, por favor, nos procure nos directs do Instagram ou através das mensagens lá do Messenger. Como é que é, amor? Messenger. Ela fala bonito de novo, amor. Messenger. Não, essa aí você erotizou o negócio, meu amor. Não precisava tanto. Bom, quem quiser... Deixa nos directs, nos inbox da vida. Exatamente, lá no nosso Facebook também. E já dá aquele like lá, né, gente? Dá aqui em Portugal para você... Gosto. É gosto. Dá o gosto Dá o lá gosto na também. página. Tá bom? E mais alguma coisa, meu amor? Só isso. Eu acho... Só tudo isso. É só tudo isso. Espero de verdade que esse vídeo esteja te ajudando e eu tenho certeza que vai te ajudar de verdade. E a gente está muito feliz de gravar esse vídeo para você, compartilhando mais uma experiência. Exatamente. E é isso aí, te vejo nas próximas experiências, né, meu amor? Tem um beijão enorme do casal. Aquele beijo do casal, dá aquele beijo aí, meu amor, que todo mundo gosta. E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau! Tchau, gente.